convicções. Convicções que são necessárias tanto para mim quanto para você, como crentes em Cristo Jesus, que são importantes para a nossa vida, para que a gente possa ter uma comunhão com Ele. Uma prova disso. A gente viu um pouco sobre aquilo que os crentes a quem João está endereçando essa carta, eles precisavam saber daquilo. João ele começa o primeiro capítulo falando sobre as três convicções, umas três convicções para uma real comunhão com esse Deus. E agora a gente vai ver uma segunda prova dessa verdadeira comunhão. A gente falou também na semana passada sobre o fato de, nas igrejas, não só nessa igreja específica, era na época em que começou a ser pregado o Evangelho, a gente vai ver as cartas de Paulo, Pedro, sempre falando sobre heresias que estavam se levantando na igreja. Então, João está falando de uma coisa que já não é nova. Algo que não é também simplesmente restrito ao passado. A gente consegue ver constantemente nas nossas igrejas hoje, no mundo que a gente vê hoje, pessoas dentro das igrejas falando coisas que não são o Evangelho. Hoje, comigo e com você. Isso não é só algo da época de João, da época de Paulo e Pedro, mas isso vem se infiltrando sutilmente nas nossas igrejas. E aqui João está querendo lidar com isso. E pensando nessas provas, nessa segunda prova, hoje eu queria pensar pelo lado das afirmações que esses hereges faziam, esses falsos mestres que estavam na igreja. E eles vão ter três afirmações que são afirmações negativas, que comprometiam completamente o Evangelho. E João ele vai atacar essas afirmações que esses falsos mestres vão ensinar. Mas antes da gente pensar sobre isso, eu queria lembrar a vocês a primeira frase, uma frase que eu falei para vocês do meu professor no seminário. Essa frase ela vai resumir praticamente a carta inteira de João. Essa primeira carta de João, ela é resumida nessa frase: a medida da comunhão do indivíduo com Deus é a sua experiência crescente do caráter divino em sua vida. E esses falsos mestres, eles ainda não tinham compreendido isso. Eles não tinham compreendido ainda que à medida que eu vou aperfeiçoando, à medida que Deus vai aperfeiçoando o caráter dele na minha vida, eu tenho mais comunhão com ele. Eles não entendiam, eles não conseguiam compreender. E João vai justamente bater nessa tecla. Vocês precisam compreender isso, porque vocês estão falando algo que não é o Evangelho verdadeiro. João temia que esse falso ensino ele se espalhasse. E não só se espalhasse, mas que ele fizesse morada no coração e na vida daqueles crentes, a quem ele tanto ama e que ele chama de filhinhos. Ele queria ensinar para aqueles irmãos que é importante eles terem cuidado com as afirmações desses falsos mestres. Mas antes da gente começar propriamente a ver o texto, eu quero passar um videozinho para vocês. E esse vídeo, eu não sei se todos já chegaram a assistir o filme A Era do Gelo. É uma animação bem legalzinha. Eu até mesmo gosto bastante desse filme. É engraçado, mas eu quero pensar sobre esse personagem. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Achou de mamute. Pode. Espera, eu achei que os mamutes estavam extintos. Por que estão olhando para mim? Eu não sei. Será que porque você é uma mamute? Eu? Não seja ridículo, eu não sou uma mamute, eu sou um gambá. E aquela da foi boa. Sou uma salamandra. Esse é meu amigo Texugo e esse é meu outro amigo Ornitorrinco. Por que logo eu? Faz ele ser o ornitorrinco. O cara tá te incomodando, irmã? Irmã?
Gambá? Gambá. E eu acho que ela não bate muito bem na cabeça, não. Você tá quase vestido. Não é hora de ficar exigente. Bom, eu quero pensar sobre esse personagem, a Ellie. É interessante que a Ellie é um mamute e é inevitável olhar para ela e não ver que ela é uma mamute. Mas só que ela acredita que é um gambá. Por mais que as características dela, por mais que ela pareça um mamute, chifres, o tamanho, o pelo, por mais que ela seja completamente diferente dos outros dois gambás que ela chama de irmão, ela acredita que é um gambá. João, ele está tratando com pessoas assim. Ele está lidando com pessoas que não conseguiram identificar a sua real pessoa. Eles não sabem a sua identidade. Porque eles se diziam crentes, acreditavam que tinham comunhão com Deus, eles tinham certeza. Mas esses falsos mestres, por falarem coisas diferentes da palavra de Deus, eles não eram crentes. Eles não faziam parte da família de Deus. E por mais que eles falassem, eu sou crente, as atitudes deles não condiziam com isso. E por causa disso, a segunda prova de uma comunhão verdadeira, ela vai se basear em 3 afirmações dos falsos mestres. A primeira é: o pecado não quebra a minha comunhão com Deus. O pecado não quebra, não rompe a minha comunhão com Deus. E pensando nisso, a gente vai ler o texto para a gente se familiarizar com aquilo que está acontecendo e com aquilo que João vai lidar. João escreve assim, versículo 5, capítulo 1 da primeira carta. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus então mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, a gente quer te pedir por esse momento que o Senhor use a Tua palavra para falar nos nossos corações, Deus. E usa como instrumento, Senhor, para que eu possa transmitir da forma mais compreensível e clara para os meus irmãos aquilo que o Senhor tem ensinado, Senhor. Aquilo que o Senhor fez questão de deixar escrito na Tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor me ajude a comunicar a Tua palavra de forma coerente e íntegra. Assim eu oro, agradecido, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, João ele começa esse parágrafo já estabelecendo um absoluto, e esse absoluto é justamente para impedir que qualquer contra-argumentação dos falsos mestres viesse. Ele começa o parágrafo dizendo: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, não há possibilidade de Deus ter comunhão com algo que é sujo, algo que é pecaminoso. E por isso João ele vai estabelecer essa afirmação, para que não
não havendo contradição, ele possa refutar, contrariar, se opor às afirmações que esses falsos mestres vão dizer. Então, João ele começa falando que não há trevas, mesmo no Deus a quem nós servimos, não há treva alguma. Ele não coabita, ele não está no mesmo lugar onde há pecado, porque ele é santo. João elimina qualquer possibilidade de qualquer pensamento diferente disso. Ele se preocupa em dizer isso, porque esses falsos mestres, eles chegaram ao ponto de dizer tal absurdo, quando eles falavam que assim, para uma pessoa ser justa, ela não precisa necessariamente praticar a justiça. Eles afirmavam isso de uma forma muito categórica, e é importante a gente lembrar também que a justiça, dentro do contexto bíblico, a justiça está ligada diretamente à palavra de Deus. Então, se um justo não precisa praticar a justiça, logicamente, para eu ter comunhão com a luz, eu não preciso necessariamente andar na luz. Esses falsos mestres, eles estavam contaminando as igrejas, dizendo que não necessariamente você precisa estar andando na luz para ter comunhão com Deus. Você não precisa buscar santificação, ter santidade na sua vida, porque você não necessita disso para comunhão com o santo. Esses falsos mestres, eles estavam atacando algo que era muito importante e que João não vai negociar: a santidade de Deus. João ele estabelece um padrão. Olha só, meus filhinhos, eu quero que vocês aprendam o seguinte: para que alguém tenha comunhão com a luz perfeita, o Santo Deus, é necessário que você esteja também de igual forma buscando essa santidade. Parece algo meio absurdo, parece que João está exagerando. Poxa, mas para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que ser completamente santo como Deus. Mas para frente ele vai explicar o que ele está querendo dizer com relação a isso. Porque ele também lá na frente, ele vai até mesmo contabilizar nessa equação o fato de pecados acontecerem na nossa vida. Mas primeiro ele está estabelecendo o padrão. Deus é o padrão, Ele é o santo. Então, para que nós possamos ter comunhão com Ele, nós precisamos andar juntamente com Ele. E juntamente com Ele significa andar na luz que Ele é. Sendo assim, João ele vai lidar com algo que é importante para cada um de nós sabermos também. Eu preciso me esforçar por uma santidade diária para que eu possa ter uma comunhão plena com esse Deus. Eu preciso me esforçar por isso. Ao contrário do que aqueles falsos mestres estavam dizendo, João ele vai dizer que isso está completamente errado diante da palavra de Deus. Caminhar nas trevas tem suas consequências. E a consequência primeira do caminhar nas trevas é a perda da comunhão com Deus. Se a gente olhar para Isaías 59, versículo 2, Isaías vai falar que os nossos pecados que criam separação entre nós e o nosso Deus. É claro que Isaías estava falando do povo de Israel, numa situação em que o povo de Israel estava em desobediência com ele, com Deus. E aí, a nação, por estar no erro, pecando contra esse Deus, Deus manda Isaías falar: olha só, eu quero que vocês entendam, Israel, que sobre essa questão, eu queria pensar sobre andar nas trevas. Talvez você possa pensar assim: andar nas trevas, talvez seja o cara que assassinou alguém, um estuprador, um ladrão,
um traficante. Mas o andar nas trevas, do parâmetro bíblico, a partir do momento que a gente olha para a palavra de Deus para saber o que é andar nas trevas, não é necessariamente isso. Conquanto que ainda isso se inclua em andar nas trevas. Mas andar nas trevas também é uma vida de santidade que você não tem levado a sério. Uma vida de honestidade no seu trabalho, no seu casamento, na criação dos seus filhos, que não agrada a Deus. Ensinamentos que talvez você tenha dado a outras pessoas que não estão de conformidade com a palavra de Deus. Andar nas trevas é tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Talvez você pense, poxa, mas eu venho à igreja, Paulo, eu venho nas reuniões, eu participo de todas as atividades da igreja, na comunidade mundial eu nunca faltei, nas programações que tem fora e dentro da igreja, eu sempre estou lá dando todo apoio, mas talvez o seu coração não esteja ali. E você seja muito bom participante de tudo, espectador de tudo, mas você não está, de fato, prestando culto a esse Deus. Andar nas trevas não significa simplesmente matar uma pessoa, mas significa que quando eu odeio uma pessoa, quando eu tenho uma inimizade contra o meu irmão, como Mateus vai falar, eu já cometi homicídio. Quando eu penso na menina lá fora, ou aqui dentro, quando eu olho para a esposa de alguém, quando eu tenho qualquer atitude que, mesmo não saindo do campo do pensamento, mesmo que eu não tenha praticado, mas só o fato de ter vindo à minha cabeça é pecado contra Deus. E isso caracteriza alguém que anda nas trevas. João, ele lida com essa ideia para que aqueles falsos mestres prestem bem atenção que o fato deles estarem no ambiente da igreja não faz deles crentes fiéis. Não faz deles crentes que têm comunhão verdadeira com Deus. Mas só que João, ele não só não se detém simplesmente em mostrar o que é trevas, mas ele vai falar o que é um caminhar na luz. Ele vai falar que, sendo Deus luz em essência, naturalmente não há trevas nenhuma nele, como a gente viu no versículo 5. Portanto, andar na luz é estar completamente exposto sem poder e nem querer se esconder ou esconder nada de Deus. É muito aquela ideia de Adão no jardim do Éden. Quando Adão peca, quando o pecado é consumado ali, Adão ele corre para se esconder da voz de Deus, porque Deus estava procurando ele. E aí ele faz roupas para esconder a sua nudez. Adão ele estava querendo, ele estava dizendo para Deus, Deus, eu tenho vergonha de estar na tua presença agora. Estou caminhando em lugar errado. Eu não tenho como estar na tua presença agora. Essa ideia de eu estar completamente exposto a ponto de Deus olhar para a minha vida e ver completamente ela, sem que eu queira esconder alguma coisa, por mais que a gente não consiga esconder nada de Deus. Muitas vezes a gente se vê nesse erro. Se vê no erro de, por estar numa prática pecaminosa, por querer esconder os meus pecados de Deus, e aí eu não vou até Ele, não confesso os meus pecados diante dele. Eu crio situações para estar longe desse Deus. A ideia que João quer passar com o andar na luz é essa sinceridade pura e honesta diante de Deus. De apresentação de pessoa, de você chegar diante de Deus, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo que você é pecador.
reconhecer isso. Não querer esconder, não porque você não tem vergonha de pecar, mas porque você sabe que você está diante daquele que remiu os seus pecados. Ele tem poder para fazer isso. Ele já fez. João está querendo ensinar para aquela igreja que esse andar na luz é completamente diferente de vir à igreja todos os domingos. João está querendo ensinar para aquela igreja que andar na luz não é simplesmente fazer parte dos rituais, que eram rituais judaicos também, de dedicação de oferta, de dízimo, de dar esmola, de ajudar o necessitado. Isso não necessariamente caracteriza o andar na luz. Mas o que caracteriza o andar na luz é essa sinceridade pura diante de Deus. Você sendo honesto com Ele, porque Ele é seu Pai, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Ao contrário daquilo que estava sendo pregado pelos falsos mestres, João queria ensinar a eles que esse pecado causa o afastamento. É algo bem simples. João está tentando ser bem simples com essa igreja que ele escreveu, porque ele estabeleceu que Deus era luz, porque ele queria deixar um padrão bem claro para eles. Deus é luz. Meus irmãos, vocês não precisam ficar preocupados com algo que, nossa, será que Deus quer mais do que isso? Não, vocês precisam se atentar para o básico. Ele é luz e não tem comunhão com trevas. Simples assim. Não tem mistério. Ele é o padrão a ser seguido por cada um de nós. O andar na luz é seguir o padrão de santidade de Deus em todas as nossas áreas da vida. É a gente buscar isso a cada segundo, como a gente cantou, a cada momento. A cada momento eu quero estar na presença de Deus de uma forma santa e pura, para que eu possa ter comunhão com esse Deus. Para que eu possa experimentar essa verdadeira comunhão que João está tentando mostrar para essa igreja. Saber que o pecado nos afasta de Deus tem que fazer com que nós andemos em santidade para nunca experimentar as consequências. Por não querer um afastamento de Deus, por não querer que essa comunhão que é completamente proveitosa e benéfica para a minha vida, por não querer que essa comunhão se rompa, eu vou buscar ser santo como Deus é santo. Eu vou buscar essa santidade para que eu possa me afinar cada vez mais a minha intimidade com esse Deus. É buscar ser aperfeiçoado cada vez mais no caráter divino. Mas só que João ele não vai tratar, como eu falei para vocês, não é só uma afirmação que aqueles falsos mestres fizeram. A segunda afirmação que eles vão fazer é que, além do pecado não romper a comunhão com esse Deus, o pecado não faz parte da minha natureza. Eles chegaram ao absurdo de falar que eles não tinham uma natureza pecaminosa. Talvez essa seja a afirmação mais perigosa daquela época. Naquela época só não, na nossa época. É você afirmar que você não tem pecado. Olha só, eu não peco. Só peca quem tem natureza pecaminosa e eu não tenho essa natureza pecaminosa. Esses falsos mestres estavam ensinando isso. Eles estavam mostrando que o desejo deles era simplesmente viver como eles queriam, mas por causa da falta de identidade deles, eles acreditavam que podiam ser chamados de cristãos fiéis.
Se antes eles disseram que o pecado não os afastava de Deus, agora eles vão dizer que eles não possuem uma natureza pecaminosa. Mas que consequências essa afirmação tem para nós? Se a gente pensar de forma lógica, uma pessoa que não tem natureza pecaminosa, consequentemente não precisa de alguém para salvar a vida dele. Era basicamente isso que eles estavam falando. Eu não necessariamente preciso de Cristo Jesus para morrer numa cruz, para salvar a minha vida, porque eu não tenho do que ser salvo. Se eu não tenho essa ideia na cabeça de que eu preciso ser salvo de alguma coisa, essa compreensão de que eu estou em dívida com esse Deus, e esse Deus vai cobrar essa dívida, e a dívida cobrada é de vida. É a perda da vida. E é a morte eterna e afastamento eterno desse Deus. Por eles afirmarem isso, eles entendiam que o sacrifício de Cristo Jesus naturalmente foi em vão. Ele não precisava ter vindo. Porque eu não precisava de alguém para morrer por mim. Por isso o apóstolo ele vai dizer, se nós acreditamos nisso, isso eu estou parafraseando, tá, gente? Não estou dizendo que João falou isso, não. Mas é como se João estivesse dizendo, se nós acreditarmos nisso, nessa besteira que esses falsos mestres estão falando, nós somos os mais dignos de pena. Porque estamos mentindo e em nós mesmos não há verdade alguma. A questão aqui, quando João ele vai falar que a verdade não habita em nós, é muito mais do que falhar com a verdade. Eu estava lá falando com alguém e aí eu contei algo que não era verdade. Não é simplesmente a falha da falta da verdade. João está lidando com a falta completa de habitação da verdade. Ele está falando, se vocês acreditam que vocês não possuem natureza pecaminosa, vocês estão se enganando. E pior de tudo, não há possibilidade de algum resquício de verdade na vida de vocês. Porque vocês contrariam aquilo que a Bíblia tem anunciado ao longo de todos os tempos. Que viria o Filho de Deus para salvar o homem daquilo que eles não poderiam se salvar. João ele vai falar que essa falta de verdade ela é a completa ausência de qualquer coisa relacionada à Bíblia. Porque aqueles falsos mestres não estavam se baseando na palavra de Deus. Mas novamente João ele vai mostrar não só o lado ruim, mas ele quer apresentar, ele vai sempre alternar isso. Ele vai falar como eles têm falado, os falsos mestres têm pregado, aquilo que eles têm falado que é oposto à palavra de Deus, mas em seguida ele vai falar algo que é necessário que eles aprendam. Eles não precisavam só aprender aquilo que era errado, mas João faz questão de ensinar o que é o certo. O que eles estão falando é de fato errado e é completamente oposto à palavra de Deus, mas eu quero ensinar a vocês o que de fato é certo. E João, ele novamente vai mostrar o que de fato faz com que nós tenhamos comunhão com Deus. Ele mostra que o crente em Jesus genuíno, reconhece que a sua natureza é pecaminosa e que é impotente quanto à solução do seu problema. Nós precisamos reconhecer que nós temos a natureza pecaminosa. E nós precisamos reconhecer isso, sabendo também que somos impotentes, completamente impossibilitados de mudar essa situação por nós mesmos. Aqueles falsos mestres acreditavam tanto no seu conhecimento, acreditavam tanto que eles tinham aprendido tudo aquilo que era necessário para eles saberem a respeito desse Deus, que eles se colocaram num outro patamar, num outro nível. Eles esqueceram não.
Eles negaram a possibilidade da natureza pecaminosa na vida deles porque eles já alcançaram um outro nível de santidade, um outro nível de ser cristão. E por isso eles não necessitavam, eles não tinham mais essa falha na vida deles. Eu não possuo a natureza pecaminosa que um homem normal possui. Na primeira frase, quando João ele vai falar sobre a questão do pecado, ele vai falar primeiro que o pecado é o débito a ser pago, porque Deus perdoa o pecado. Se ele perdoa é porque tinha uma dívida a ser paga. E se ele perdoa é porque essa dívida foi paga. Na segunda frase, a mancha Jesus Cristo, ele limpa essa mancha que está em cada um de nós. Ele não retira a natureza pecaminosa de nós, mas ele tira a mancha que o pecado cria nas nossas vidas. Diante do pecado, a nossa vida diante de Deus é como se tivesse uma mancha. E o sacrifício de Cristo Jesus ali naquela cruz foi justamente para que essa mancha fosse apagada das nossas vestes. Se na primeira frase ele pagou o débito, na segunda frase ele limpa a mancha que estava na nossa vida. E é por causa desse reconhecimento, de saber que somos pecadores, que temos essa natureza pecaminosa, esse reconhecimento que não vem de nós, esse reconhecimento que só pode vir da parte de Deus, que essas duas coisas acontecem. Deus perdoa os nossos pecados e Ele limpa a nossa vida. Somente por meio do reconhecimento dessa natureza pecaminosa. É necessário que a gente entenda. Só confessar o pecado, só confessa o pecado quem entende que tem uma natureza pecaminosa. Alguém que não entende isso, ele não confessa pecado. Ele acha que pode de fato viver uma vida com Deus, estando em atitude de pecado. João está lidando com pessoas assim, e por isso ele vai falar: vocês precisam entender que vocês de fato têm uma natureza pecaminosa, mas lembrem-se que um dia o Filho de Deus morreu na cruz. Ele pagou o seu débito e limpou as suas vestes para que vocês possam ter uma vida de comunhão verdadeira com Ele. Vocês não precisam negar que vocês têm uma natureza pecaminosa para que vocês tenham comunhão com esse Deus. Porque Ele proveu tudo aquilo que era necessário para que essa comunhão fosse recuperada. Saber que o pecado existe não é a mesma coisa que confessar os pecados. Meus irmãos, vir à igreja não te exime de ter que confessar os seus pecados diante de Deus. Tocar no louvor, cantar no louvor, dar aula no Junião, nas demais salas de EBD, não te exime da necessidade de confessar os seus pecados diante de Deus. É uma prática que é necessária para todos nós como cristãos, porque além de ser algo que é necessário e exigido por Deus, é a forma com a qual nós declaramos, que nós reconhecemos que de fato temos uma natureza pecaminosa e que de fato nós precisamos de alguém para nos salvar. E que agora nós reconhecemos que esse alguém que precisava vir para salvar a minha vida e a sua vida era o Filho de Deus. Nós precisamos entender que as nossas ações não fazem diferença diante de Deus, porque por eu pregar aqui na frente no domingo à noite, não me faz mais santo diante de Deus. Porque eu posso muito bem pregar um sermão de forma completamente compreensiva e não ter uma vida com Deus. A gente não precisa ir muito longe para ver isso. A gente cansa de ver isso na televisão. Pessoas que não conhecem, não chegam perto de saber o que é a graça de Deus. Pessoas que não compreenderam ainda
o que de fato Jesus pode fazer na vida delas. E que anunciam a palavra de Deus. E atraem, seduzem milhares de pessoas. E essas pessoas ainda dizem: poxa, aquele pregador lá é ungido de Deus. Esse cara tem unção. Esse cara deve ser muito próximo a Deus. Quando na verdade ele está falando de um evangelho completamente diferente daquilo que a Bíblia relatou. Fazer coisas evangélicas, falar, usar palavras, se comunicar como um crente, não te exime da necessidade de você confessar os seus pecados diante de Deus. Não te exime. Você pode parecer muito bem, um cara bem legal, uma menina muito legal, que todo mundo coloca como referência de fé e prática, e talvez você esteja passando por dificuldades muito grandes na sua vida e você não tem confessado o pecado para Deus. Você tem vivido com eles. Você tem alimentado eles. Você tem feito eles de estimação. Protegendo eles da visão de Deus. Achando que está protegendo. Deus quer que a gente confesse os nossos pecados para Ele. Porque essa é a maior prova de reconhecimento de uma natureza pecaminosa. E completamente necessitada de uma ação que não pode vir por minhas práticas, meu fazer, minhas ações. Eu não posso fazer nada que possa salvar a minha vida. Eu necessito da graça de Deus. E é por causa da graça dele que eu tenho a possibilidade, de novo, de ter comunhão com esse Deus. A verdade é que todos nós somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Romanos 3:23 fala isso. Romanos vai falar que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos carecem da graça de Deus, porque não há possibilidade do homem fazer qualquer coisa para que mude a sua situação diante desse Deus. Somente o próprio Filho dele poderia pagar tal preço. Mas João ele vai continuar e ele vai falar sobre a terceira afirmação. Uma terceira negação, uma terceira afirmação negativa desses falsos mestres. Ele vai falar que o pecado não se mostra nas minhas ações. Quando eles afirmam isso, quando os falsos mestres chegam ao ponto de afirmar que eles não têm práticas pecaminosas, porque parece meio que progressivo o texto. Ele primeiro fala: nossos pecados não rompem a nossa comunhão com Deus. Depois João vai falar que aqueles falsos mestres estavam dizendo que o homem, eles, no caso, não tinham uma natureza pecaminosa. E agora eles vão falar que eles não pecam. Se antes eles chegaram até mesmo a cogitar a possibilidade do pecado romper o relacionamento com Deus, se eles chegaram a pensar até mesmo na possibilidade de possuir uma natureza pecaminosa, na terceira afirmação de João aqui, ele vai falar que esses caras, por mais que eles admitissem essas duas outras ideias, eles nunca admitiriam que tem pecado. Que as atitudes deles são pecaminosas. Que eu não peco. Eu não tenho ações pecaminosas e por isso eu não preciso do perdão de Deus. O pecado ele não se mostra nas minhas ações. E aí nos versículos 10 ao capítulo 2, versículo 2 e 1 e 2, ele vai falar sobre essa questão.
Mas da mesma forma que João não deixou passar as outras afirmações que esses falsos mestres tinham feito, João ele não vai deixar essa também passar. Ele vai se opor fortemente àquilo que eles têm dito. E por isso, ele chega a dizer que falar que não peca não é só mentira ou autoilusão. A gente viu que no versículo 6 ele vai falar isso, que é uma mentira que nós estamos contando. No versículo 8 ele fala que isso é autoilusão. Nós nos enganamos. Agora ele vai falar, Deus é mentiroso. Quando nós falamos que nós aceitamos essas afirmações negativas desses falsos mestres, nós não estamos simplesmente mentindo contando uma mentira, nós não estamos simplesmente nos enganando, mas nós estamos chamando Deus de mentiroso. Esses homens eles chegaram ao ponto deles falarem que Deus estava mentindo na sua palavra, quando disse que pessoas, homens, que têm natureza pecaminosa, pecam. Quando eles afirmam que eles não têm atitudes pecaminosas, eles estão chamando o próprio Deus de mentiroso. Eles estão dizendo que Deus não estava falando de fato aquilo que era verdade. E é necessário que eles, com sua completa compreensão, de forma completamente diferente da palavra de Deus, pudessem mostrar aos crentes o que de fato é. Eu não peco. Você não peca. Você não tem atitudes pecaminosas. Então, necessariamente, você não precisa confessar o seu pecado. Porque você não peca. Se você não tem pecado, é lógico que você não precisa confessar pecado. Esses homens, eles estavam se levantando dentro da igreja para enfraquecer, ou pelo menos tentar enfraquecer aquilo que de fato era a palavra de Deus. Essa atitude é a atitude de alguém que não tem a verdadeira comunhão. João vai dizer que falar que não peca é você chegar ao absurdo de ir contra a palavra de Deus. É você chamar Deus de mentiroso. Consequentemente, se você não confessa pecado, é porque você também está dizendo que Deus é mentiroso. E que não há necessidade de você fazer isso, porque aquilo que a Bíblia falou foi equivocado. Foi algo completamente equivocado da parte de Deus. João está dando a receita aqui. Ele está querendo dar essa receita para esses cristãos de que é necessário que haja temor da parte dos cristãos, a ponto de compreenderem a necessidade da confissão de pecado. Confissão de pecado não é simplesmente eu chegar lá no meu quarto e falar assim, ó Deus, eu pequei nisso, 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 e aconteceu mesmo e me perdoa aí. Não é isso. Isso é simplesmente reconhecer que uma hora você falhou. Mas não necessariamente que você compreendeu que aquele pecado seu faz com que você não esteja de conformidade com aquela primeira afirmação de João no versículo 5. Deus é a luz. E se Ele é a luz, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar na luz para que possamos ter comunhão com Ele. João está dizendo que a nossa vida, no momento em que nós pecamos, nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, porque Ele é o único que pode nos justificar. Parece algo que é fácil de se fazer, mas confissão de pecado real e sincera caminha juntamente com o abandono de prática pecaminosa. Não adianta eu ir toda noite me ajoelhar diante de Deus
e pedir perdão pelo mesmo pecado. Porque isso tem se tornado um hábito. Isso já não é mais uma atitude pecaminosa, e sim um hábito pecaminoso. Eu faço isso diariamente. E por fazer diariamente, não há eu estou declarando que não há necessidade de eu abandonar esse pecado. Eu criei uma espécie de remorso contra esse pecado. Porque quando eu peco diante dessa determinada coisa, ou dessas determinadas coisas, eu me sinto culpado diante de Deus. Eu não faço minha devocional porque eu não estou muito bem com Deus agora. Eu não vou no culto de quarta-feira porque eu dei uma vacilada com Deus e eu não estou me sentindo muito bem. Eu não vou participar dessa programação porque tem algumas dificuldades na minha vida aí que estão me impedindo disso. João, ele está falando justamente o oposto. Ele vai falar que se vocês pecarem, olha só, meus irmãos, se nós pecarmos, não fique se punindo por isso, mas confesse o pecado diante de Deus. Porque nós temos um advogado, nós temos um intercessor diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. O que parece é que nas nossas igrejas, nos dias de hoje, parece que as pessoas querem se justificar com práticas positivas. A ideia de obras é muito presente ainda na nossa vida. Porque aí eu só vou voltar a fazer devocional quando eu tiver parado essa prática. Eu só vou voltar aí no culto de quarta-feira porque agora eu já resolvi o meu problema. Não, você não resolveu o seu problema ainda. Porque você está se apoiando na sua própria força de combater o seu pecado. E olha só, se você continuar se apoiando na sua própria força, vai ter uma segunda vez, uma terceira vez, uma 20ª vez. E assim por diante. Porque você ainda não entendeu que a sua prática pecaminosa cria afastamento de você com Deus. Porque você ainda não entendeu que aquele pecado não transparece o caráter de Deus que é santo na sua vida. E que precisa ser algo presente, real na sua vida. Confissão de pecado é você compreender a gravidade disso diante de Deus. Diante do caráter santo de Deus, cada pecado que eu cometo, seja adultério ou fofoca, agride o caráter santo de Deus. E Deus não coabita, Ele não tem comunhão com práticas pecaminosas. Nós precisamos nos arrepender de fato e abandonar essa prática. Esses falsos mestres, quando eles começaram a ensinar isso, provavelmente muitas pessoas se tornaram adeptas, porque é muito legal você estar numa igreja. E nessa igreja não há confrontação de pecado. Seus irmãos não confrontam o seu pecado. O pastor não confronta o seu pecado, cada um vive a sua vida da maneira que quer, da maneira que gosta. E é só chegar no final da noite e pedir perdão para Deus. João está falando, meus irmãos, entendam bem, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esses falsos mestres, quando dizem que não tem práticas pecaminosas, eles não só mentiram para vocês, eles não só se iludiram, mas como eles chamaram Deus de mentiroso. Porque eles estão privando vocês da necessidade de confissão de pecado, de arrependimento genuíno. E aí, diante disso, a minha e a sua vida ela é impactada
com essas mentiras. E a gente cada vez mais se torna adepto dessas ideias. E aí, com o tempo, o pecado já não é algo tão agressivo para a sua consciência. E aí você se acostuma mais. Mas você continua vindo nos cultos. Você continua participando das atividades da igreja. E falsamente, você acredita numa verdadeira comunhão com esse Deus. João deixa claro que a justiça que opera essa purificação de pecado é a justiça de Cristo Jesus. Ele vai falar que Jesus Cristo é o intercessor diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. É por causa da justiça de Cristo Jesus que os nossos pecados são perdoados, não por ações que você tem ou que eu tenha dentro da igreja. Não é por um vocabulário evangélico que eu me justifico diante de Deus. Mas é simplesmente e unicamente pela ação, pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. Por isso, meus irmãos, João ele escreve, e quando ele vai falar no finalzinho, que se alguém pecar, confessa o seu pecado diante de Deus. Ele fala, se nós pecarmos, irmãos, não se preocupem. E o não se preocupar não quer dizer que o pecado não deve nos preocupar, mas não é a ideia de não se punir por isso, não querer tirar determinadas coisas da sua vida por causa disso, porque essas coisas não podem justificar você diante de Deus. Ele vai falar, lembrem-se que quem é o intercessor da gente, o nosso intercessor diante do Pai, é Cristo Jesus o justo. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo. E Ele purifica a nossa vida de todas as iniquidades e de toda a injustiça praticada. João ele não está dando um álibi, ele não está dando um argumento para você pecar à vontade e correr diante de Deus para se justificar. Mas ele está querendo que aquilo gere temor na vida daqueles irmãos, a ponto deles entenderem essa frase da seguinte maneira: eu não vou pecar, porque eu quero buscar a santidade conforme a santidade de Deus. E por buscar essa santidade, eu vou consequentemente estar correndo do pecado. Eu vou estar fugindo do pecado. Porque o meu foco não é em não pecar, mas em me parecer com Deus. Por isso que João ele vai fazer sempre esses comparativos. O errado, mas ele faz questão de mostrar o certo. E agora ele fala isso para que eles entendam. Não é só o medo de pecar, mas você deve ter o objetivo de fazer o certo. Você tem que entender que o pecado de fato cria afastamento diante de Deus. Mas se você busca naturalmente ser aperfeiçoado com o caráter de Deus na sua vida, logicamente você vai já estar correndo do pecado. Você já vai estar fugindo de atitudes pecaminosas. Porque quando a gente faz por medo de pecar, não necessariamente quer dizer que eu estou fazendo para glorificar a Deus. A verdade que João ele está tratando nessa carta é que essas três afirmações, o pecado não quebra a minha comunhão com Deus, o pecado não faz parte da minha natureza e o pecado não se mostra nas minhas ações, é que essas afirmações, sendo
contrariadas pela palavra do apóstolo João, venha gerar uma comunhão verdadeira com esse Deus. João encara o fato e o problema do pecado antes de dar a eles a solução. Ele mostra, sim, o que de fato é o pecado e as consequências dele, para depois mostrar o que eles precisam fazer. Nós precisamos buscar essa identificação com o caráter de Deus. A verdade, irmãos, a última, é que não adianta você dizer que é um gambá, se na verdade você é um mamute. Não adianta você dizer que é um gambá, sendo que você é um mamute, porque as pessoas estão vendo que você é um mamute. Por mais que você acredite que você é um gambá, por mais que você pense estar agindo como um gambá, suas ações e sua aparência, suas características são a de um mamute. Não adianta. Não adianta você dizer que é crente se você não parece um crente. Suas palavras não vão mudar a sua identificação diante de Deus. Não adianta você pôr roupa de crente e praticar as atividades de crente, se na verdade você não entende o que de fato Cristo Jesus fez por você e por mim naquela cruz. João, ele encerra incluindo até os falsos mestres. Porque ele diz, ele não só morreu pelos nossos pecados, como também pelo de todo mundo. A diferença é que nós, cristãos genuínos, crentes em Cristo Jesus, um dia entendemos o que essa morte, o que essa purificação representa na minha vida, na nossa vida. Mas o mundo ainda não compreendeu. E talvez existam pessoas dentro das nossas igrejas que se dizem crentes, mas que de fato não são crentes. João, ele está chamando a atenção daquela igreja. E da mesma forma, ao mesmo tempo que ele chama a atenção dos crentes genuínos, essa carta também vai para confrontar os ensinos daqueles falsos mestres. Diante disso, que a palavra de Deus ela possa gerar confrontação de pecado nas nossas vidas hoje. E sempre. Não só hoje, mas como amanhã também. E depois, e depois, e depois. Para que, confrontados os pecados, identificados os pecados nas nossas vidas, nós corramos para Deus em busca de um arrependimento genuíno, abandono de pecado e reconciliação de comunhão com Ele. Eu desejo que nessa noite a gente saia daqui desafiado a rever conceitos nas nossas vidas. Olhar para a nossa vida cristã hoje e perceber, tentar identificar. Será que as coisas que eu tenho feito porque eu quero parecer um crente? Ou porque de fato eu sou um crente? Será que eu estou dizendo que tenho comunhão com Deus? Ou de fato eu experimento uma comunhão real com esse Deus? Que a gente possa sair desafiado aqui hoje a rever a nossa vida cristã, a ponto de avaliar até mesmo se eu tenho confessado os meus pecados
de maneira pura e sincera diante de Deus, ou eu tenho escondido alguns? O objetivo dessa carta era que esses cristãos fossem levados a uma aproximação desse Deus. À medida que eles vão conhecendo a Deus, à medida que João vai ajudando eles a conhecerem mais sobre Deus, mais eles têm comunhão com esse Deus. Confissão de pecado é uma coisa muito complicada. E vai de cada um. Seja sincero com Deus. Eu sempre costumava dizer para os meus adolescentes lá no Rio de Janeiro que a oração é a oportunidade que Deus dá para mim e para você de sermos sinceros com nós mesmos. Porque muitas vezes a gente mente para nós mesmos a ponto de acreditarmos na nossa própria mentira. E aí a gente vive uma vida de aparente confissão e arrependimento de pecado. Quando, na verdade, nós caímos no nosso próprio engano. A oração é a oportunidade que eu e você temos de sermos sinceros com nós. Alguém me ajuda? Com nós mesmos, tá certo? com nós mesmos. A fim de que o nome de Deus seja glorificado por meio disso. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra ela vem de encontro ao nosso coração para confrontar pecados, para confrontar pensamentos e atitudes que talvez até então não estavam coerentes com a Tua palavra. Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a lutar contra os nossos pecados. Deus, nos ajude, por meio da palavra, a nos parecermos mais contigo, Senhor, em santidade. Nos ajude, Senhor, a fugir do pecado não por medo de ir para o inferno, mas porque nós queremos nos parecer, de fato, com o nosso Pai. Deus, nos leva em segurança para as nossas casas. Nos dá uma boa semana. Faça com que o nosso coração sempre priorize as Tuas coisas, Deus, o Teu reino. Que a gente possa estudar mais da palavra. Que a gente possa orar mais, Senhor. Que a gente deseje de fato ter uma comunhão real contigo, Senhor. Não algo mecânico, não algo frio, mas algo que é genuíno, algo que é verdadeiro. Deus, nos ajuda, Pai, porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. E por isso nós pedimos a Ti, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e concede a cada um de nós a sabedoria necessária para lidar com a vida cristã. Senhor, oramos assim, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa, nós encerramos o culto e eu estarei lá na frente para recebê-lo.